3 palavras, pronunciadas em agonia, mas carregadas de vitória. Está consumado. Quando Jesus disse isso na cruz, em João 19:30, a maioria das pessoas ao redor entendeu que tudo havia acabado, que ele tinha perdido, que o movimento estava destruído. Mas a verdade é que a maioria dos cristãos até hoje ainda interpreta essas palavras da forma errada. E se você não compreender o que Jesus realmente quis dizer naquele momento, pode estar perdendo a própria fundação da sua fé. Se esse ensinamento está chegando até você no momento certo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana trazemos ensinamentos bíblicos práticos e profundos que podem mudar a forma como você vive a sua fé. Deixa o like antes de continuar, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Antes de qualquer coisa, preciso te fazer uma pergunta direta. Quando você lê "está consumado", o que soa na sua cabeça? Para muitas pessoas, a imagem que surge é a de um homem exausto, derrotado, entregando a vida depois de tudo ter desmoronado. E essa interpretação, por mais natural que pareça, distorce completamente o que Jesus estava declarando. Porque está consumado não foi um suspiro de quem estava morrendo. Foi uma proclamação de quem estava conquistando. A palavra original que João registrou em grego é tetelestai. E esse detalhe muda tudo. Tetelestai não era uma expressão de fraqueza. Era uma palavra forte, definitiva, carregada de significado prático no mundo antigo. Servos a usavam quando completavam uma tarefa designada pelo Senhor. Sacerdotes a pronunciavam quando um sacrifício era aceito. Comerciantes a escreviam nos recibos quando uma dívida era integralmente quitada, paga em cheio, cumprida, realizada. Então, quando Jesus disse tetelestai, ele não estava dizendo acabou, ele estava declarando a missão está cumprida. Isso se conecta diretamente ao que Jesus havia dito antes, em João 17:4, quando orou ao Pai. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele sabia desde o início para o que havia vindo. Não para ter uma vida confortável, não para construir um reino político, mas para cumprir uma missão divina específica. E na cruz, cada detalhe dessa missão estava sendo executado. Há ainda outro aspecto que João registra e que quase ninguém destaca. João 19:30 diz que Jesus entregou o Espírito. Não que alguém o arrancou, não que ele foi forçado, ele entregou. Isso cumpre exatamente o que ele havia dito em João 10:18. Ninguém me tira a vida, mas eu a entrego por minha própria vontade. A cruz não foi uma tragédia que aconteceu com Jesus. Foi um sacrifício que Jesus escolheu, com soberania e controle total, até o último instante. Mas o que exatamente foi consumado? Para entender a profundidade disso, precisamos voltar ao problema central que toda a Escritura procura resolver: o pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6:23 afirma que o salário do pecado é a morte. Isso significa que cada pecado carrega um custo, uma dívida, e essa dívida não para de crescer. Imagine ter um débito tão grande que nenhum esforço humano poderia liquidá-lo. Não importa quanto você se dedicasse, quanto você tentasse, quanto você sofresse. É essa a condição espiritual da humanidade sem Cristo. Mas então entra Jesus. Colossenses 2:13 e 14 descreve o que aconteceu na cruz de uma forma que deveria parar qualquer um. Ele nos perdoou todos os pecados, cancelando a nota de dívida que havia contra nós, com seus preceitos, que nos era contrária, e a removeu, cravando-a na cruz. Pense nisso. Sua culpa, cravada na cruz. Sua vergonha, paga. Sua dívida, quitada. E isso não foi aleatório. Jesus morreu durante a Páscoa, exatamente quando cordeiros eram sacrificados. Em Êxodo, o sangue de um cordeiro salvou o povo da morte. Agora, Jesus se torna o cordeiro final da Páscoa, o que João Batista havia anunciado em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o plano desde o princípio. Quando Jesus disse, está consumado, ele estava declarando que a dívida estava paga em cheio. Não parcialmente, não temporariamente, completamente. E aqui está o que torna a cruz tão assombrosa. Deus não ignorou o pecado, ele o julgou, mas não julgou você. Julgou Cristo em seu lugar. É o ponto onde a justiça e a misericórdia se encontram. O pecado foi plenamente punido e você é plenamente perdoado. Por isso Romanos 8:1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não está trabalhando para ganhar o perdão, você está vivendo a partir dele.
Outro ponto importante que o está consumado revela é o encerramento de um sistema inteiro e o início de algo radicalmente novo. Antes de Jesus, a relação das pessoas com Deus passava pela lei. Sacrifícios de animais, rituais, mandamentos. Por quê? Porque o pecado exigia pagamento. Hebreus 9:22 diz que, sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, ano após ano, os sacrifícios eram feitos, mas eram temporários. Eram como soluções provisórias para um problema que exigia uma resposta definitiva. Jesus veio para cumprir algo maior. Em Mateus 5:17, ele mesmo disse: "Não vim abolir a lei, mas cumpri-la." E ele cumpriu. Hebreus 10:10 explica: "Fomos santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas." Uma vez por todas. Sem repetição, sem rituais intermináveis, sem tentar conquistar justiça por esforço próprio. Quando Jesus disse "está consumado", estava declarando o fim do sistema antigo e o início de uma aliança nova, baseada na graça, não no desempenho. E Deus confirmou isso de uma forma que não poderia ser mais dramática. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, conforme registrado em Mateus 27:51. Esse véu tinha mais de 18 metros de altura e vários centímetros de espessura. Nenhum ser humano poderia rasgá-lo. E se rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima. Não foi o homem tentando alcançar Deus, foi Deus rasgando a barreira que os separava. Aquele véu separava o povo da presença de Deus. Quando rasgou, Deus estava dizendo: "O caminho está aberto." Agora vem a parte mais transformadora desse ensinamento. O está consumado não apenas quitou a dívida e rasgou o véu, ele também quebrou o poder do pecado sobre a sua vida. Antes de Cristo, o pecado tinha domínio. As pessoas estavam acorrentadas a ele. Mas Jesus não apenas perdoou o pecado, ele destruiu sua autoridade. Romanos 6:6 diz que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado. E Colossenses 2:15 acrescenta que Jesus despojou os principados e potestades, exibindo-os publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Isso significa que o inimigo perdeu seu domínio, o pecado perdeu sua soberania, a morte perdeu seu veneno. A batalha ainda existe. Você ainda vai lutar, mas você não está mais lutando como escravo. Você está lutando como filho, a partir da vitória, não em busca dela. Pense assim. Imagine uma guerra cujo resultado já foi decidido. O inimigo pode continuar lutando, mas já perdeu. É isso que aconteceu na cruz. Quando Jesus disse "está consumado", ele estava declarando: o inimigo está derrotado. E ao fundo de tudo isso, há um propósito que vai além do perdão, além da libertação do pecado, além do fim da lei. O propósito mais profundo da cruz é a restauração do relacionamento entre você e Deus. Porque o verdadeiro problema do pecado não é apenas a culpa, é a distância que ele cria entre a criatura e o Criador. Mas Jesus veio especificamente para desfazer essa distância. 1 Pedro 3,18 diz: "Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos aproximar de Deus." Esse era o objetivo. Não apenas o perdão como um ato jurídico frio, mas a reconciliação, o retorno ao relacionamento para o qual fomos criados. E agora, por causa de Jesus, você pode se aproximar de Deus livremente. Hebreus 4,16 diz para chegarmos com confiança ao trono da graça. Você não está mais distante, você está perto. Efésios 2,13. Você não é apenas perdoado, você é adotado. Romanos 8,15. Quando Jesus disse "está consumado", ele estava dizendo: a porta está aberta. Você não precisa de intermediário, não precisa de ritual, não precisa se preparar primeiro. Você pode vir a Deus agora exatamente como é. Então, o que Jesus quis dizer quando disse "está consumado"? Quis dizer que a missão estava cumprida, que a dívida do pecado estava paga integralmente, que a aliança antiga estava encerrada e a nova havia começado, que o poder do pecado e do inimigo estava quebrado e que o caminho de volta para Deus estava aberto para sempre. Essas 3 palavras não são o fim de uma história, são o começo de toda a esperança. Por causa do que Jesus consumou, você não precisa viver inconcluso, não precisa carregar culpa, não precisa continuar preso ao pecado, não precisa se sentir distante de Deus. Tudo o que era necessário para a sua salvação já foi feito, completamente, de uma vez por todas. Está consumado. Se esse ensinamento tocou algo dentro de você hoje,
Deixa o like e se inscreve no canal para receber mais conteúdo como esse toda semana. Compartilha com alguém que você sabe que está carregando peso, culpa ou distância de Deus e precisa ouvir que a dívida já foi paga. E antes de sair, vai lá nos comentários e me conta. O que mudou na sua compreensão sobre "está consumado" depois desse vídeo? Essa frase já tinha esse peso para você ou ela ganhou um significado novo hoje? Me conta. Estou lendo tudo.